Olá, muito boa tarde para você, ligada 1420 AM, para você que está aqui com a gente na sua Guarujá Novos Tempos, neste fim de tarde de segunda-feira, dia 4 de abril de 2022, começando mais um Eleições 2022, comigo, Júnior Furtuoso, e com Vânio Bosley, hoje trazendo como nosso entrevistado o pré-candidato e senador da República Catarinense, Dário Berger, que meu amigo Vânio vai apresentar. Boa tarde, Vânio. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo. Ou senador, aliás. Não acostumado, né? Não acostumado, desculpa. Bom, muito boa tarde. Muito boa tarde a vocês. É um grande prazer revê-los e, evidentemente, conversar com os amigos da Rádio Guarujá. Bom, senador, a grande interrogação está o seguinte. Quem é que perdeu mais? O senhor ou o MDB, o senhor deixando o partido? E como é que foi essa decisão? Olha, eu acho que todos perdem numa hora como essa, onde alguém deixa um partido político depois de praticamente 15 anos de convivência e com 2 vitórias extraordinárias que eu conquistei no MDB. Eu acho que o MDB perdeu o rumo, perdeu o ritmo que sempre teve e, lamentavelmente, optou por outra candidatura e eu não tive outra alternativa a não ser procurar uma porta aberta. As portas do MDB todas se fecharam para mim, eu agradeci a oportunidade que o partido me deu durante 14 anos e fui procurado por outras agremiações, das quais optei por me filiar ao PSB, que o meu grande sonho é ser candidato a governador de Santa Catarina. Vânia, eu já tive essa oportunidade em 2010, quando eu disputei as prévias do próprio MDB com o Eduardo Moreira. Eu perdi as prévias naquela oportunidade, o Eduardo Moreira acabou não sendo candidato, o MDB foi buscar o Colombo, e parabéns para o Colombo estava na hora certa, no momento certo, no lugar certo, e o Colombo acabou sendo nosso candidato a governador, se elegeu governador e se reelegeu governador com o nosso apoio. Então, de lá para cá, eu venho tentando ser candidato a governador. Quando eu fui candidato a senador, o meu sonho também era ser candidato a governador, não tive oportunidade. Surgiu uma janela para mim ser candidato a senador, fui candidato a senador, venci a eleição e agora, nas últimas eleições próximas passadas, eu apoiei o Mauro Mariani, que acabou ficando em terceiro lugar naquela corrida. E agora a história se repete. Eu já estou com 65 anos, não sou carreirista, já fui tudo na minha vida em política, fui vereador, fui presidente da Câmara de São José, fui prefeito de São José, fui prefeito reeleito de São José, fui prefeito de Florianópolis, fui prefeito reeleito de Florianópolis, sou senador da República, só me resta agora ser candidato a governador. Sou da iniciativa privada, então tenho experiência no setor público, no setor privado, no setor legislativo, no setor executivo. Me sinto preparado para enfrentar esse grande desafio e espero merecer a confiança e o apoio do povo catarinense, porque nada mais quero fazer do que o que fiz em São José e o que fiz em Florianópolis, onde as 2 cidades, na minha época, passaram por uma grande transformação. Então, um governador, na verdade, é um construtor do futuro, é um construtor de um novo tempo, é um resolvedor de problemas, é um animador, é um promotor, é um indutor de políticas públicas que visam efetivamente trazer prosperidade e crescimento econômico para a sua população. A essência de um governo é a felicidade do seu povo. E é nesse sentido que eu me apresento, é nesse sentido que eu quero ser governador. Por essas razões e por outras mais que eu poderia relatar, que são, se o povo de Santa Catarina optar por mim, vai optar por alguém que tem experiência. Eu já fiz acontecer, eu sei fazer e que certamente, se eu merecer essa oportunidade, o povo catarinense vai receber, junto com a minha candidatura, um certificado de qualidade
de realização e de trabalho, porque sempre me nortearam e certamente não vai ser diferente se eu tiver a honra de dirigir os destinos do Estado de Santa Catarina nos próximos 4 anos. Bom, Júnior, eu vou pedir a tua licença para complementar a minha pergunta. Claro, com certeza. Senador, eu lembro daquela reunião que as lideranças tiveram na Assembleia, realizaram na Assembleia Legislativa, aquele almoço da bancada, né? O senhor estava presente. O senhor acha que ali o clima foi de um basta por parte do senhor? Eu acho que sim, Vânio. Na verdade, o MDB nunca me quis como candidato a governador deles. Eu não era o candidato a senador também, você acompanhou naquela oportunidade. Eu ganhei as convenções meio que na marra. Isso é muito triste para mim, porque me dediquei, me esforcei, carreguei as bandeiras do MDB. Aliás, vou fazer uma confidência para você, que eu era do PSDB e o Luiz Henrique, o então governador Luiz Henrique, me chamou e disse, ele me namorava há muito tempo, assim, para mim ir para o MDB e etc e tal, mas resumindo que nós não temos tempo para discursar e discutir a esse respeito da sua integridade. Sim. Mas ele, em certa época, ele me chamou e disse o seguinte, chegou a hora de tu vir para o MDB. Daí eu assim, mas como, excelência? Eu perguntei para ele assim, é que eu estive analisando o cenário e tu vai ser o nosso candidato a governador. Isso em 2009. Aí eu digo, opa, agora mudou. Era a sucessão do Luiz Henrique. E eu mudei de partido, fui para o MDB, cujo objetivo principal e o acordo que nós tínhamos traçado naquela oportunidade era de que eu seria o candidato a governador pelo MDB. Aí, passado mais alguns tempos, eu fui para a prévia com o Eduardo Moreira, acabei perdendo as prévias, fiquei na prefeitura. Quer dizer, então, eu venho lutando com isso há muito tempo, entendeu, Vânio? Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. E é nesse sentido que eu quero caminhar com passo firme, forte, rumo a uma grande vitória em Santa Catarina para ser governador desse estado. Muito bem. Senador, quando o senhor fala o MDB nunca me quis, né? A gente entende que existe uma certa resistência de alguma parte do MDB, alguma ala do MDB, que não quis talvez o senhor como governador. Nessa saída, nessa ruptura com o MDB, fica alguma mágoa nesse sentido ou não? Ficou para trás e vamos para frente. Olha, fica a tristeza de uma separação, entendeu? As sequelas naturais de um rompimento de um relacionamento que durou 14 anos. Mas não, eu nunca fiz política com ódio e nem com rancor, pelo contrário. Eu sou muito agradecido ao MDB, aos seus prefeitos, aos seus vereadores, às suas prefeitas, às suas vereadoras, à sua militância. É um partido aguerrido, é o maior partido de Santa Catarina, tem meu respeito, mas infelizmente as coisas não caminharam na mesma direção e no mesmo sentido. E eu não tive outra oportunidade senão procurar uma nova legenda, porque, como eu disse, eu já estou com 65 anos, eu não posso esperar mais 4 anos. Aí eu vou estar com 70 anos aproximadamente, aí não tem mais graça para mim, certamente não vou ter forças suficiente para enfrentar um desafio desse tamanho e, portanto, vai o meu agradecimento e a minha expectativa de que fiz a coisa certa, tomei a decisão mais correta, porque foi a única decisão que me sobrou para tomar, e estou motivado, estou preparado. Acho que por onde passei não envergonhei. Como senador da República, eu fui presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, trouxe mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais que estão distribuídos por Santa Catarina inteira, inclusive no CEPOM aqui, onde destinei recursos bastante significativos e elevados. Fui presidente da Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado Federal, onde aprovamos o Fundeb permanente na Constituição e aumentamos, inclusive, a participação do governo federal de 10% para 23% até 2026. Recentemente, agora, aprovamos por unanimidade o Sistema Nacional de Educação, que é a redenção da educação brasileira, que é a coisa mais importante da educação,
porque desde os primórdios da educação brasileira, entre eles Anísio Teixeira, já dizia que nós tínhamos que montar um sistema nacional de educação, onde o Estado, onde os municípios e a União conversassem efetivamente entre si. É por isso que o Fundeb é tão necessário, porque é o financiamento da educação básica no Brasil. E a ideia é universalizar o acesso à educação, erradicar o analfabetismo e garantir um padrão mínimo de qualidade, valorizando o professor para garantir o futuro do aluno. Então, você veja bem, e agora sou presidente da Comissão de Infraestrutura. Francamente, isso tudo me deu uma grande experiência, entendeu? E eu estou muito entusiasmado e otimista, como eu tenho 6 eleições e 6 vitórias consecutivas. Eu já venci eleições que poucos acreditavam. Eu também estou com muita fé, muita confiança de ir em frente, caminhar nessa direção, na expectativa de merecer o apoio do catarinense para ser o seu governador lá em outubro desse ano. Bom, governador, eu lhe pergunto o seguinte: e a repercussão da sua filiação ao PSB, a sua disposição de disputar a pré-candidatura ao governo, do lado de lá, por exemplo, um cidadão catarinense, qual foi a repercussão? Olha, a repercussão dentro do grupo de apoio, que é a ideia construir uma frente ampla, uma frente democrática, uma frente grande, vamos dizer assim, e uma frente progressista, no sentido, Vânio, de ampliar as fronteiras da esquerda. Eu, por exemplo, não sou um cara de esquerda, sou um cara de centro, mas tenho sensibilidade social. E nós precisamos ter sensibilidade social para governar o estado de Santa Catarina. Porque, como eu te falei, um governador é um construtor do futuro. E para construir o futuro, nós precisamos gostar das pessoas como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Então, eu fui aplaudido de pé no Congresso do PSB na Assembleia Legislativa. Fui ovacionado, me receberam de braços abertos. Então, esse é um ponto que me deixou muito satisfeito e muito feliz. Por outro lado, a minha tendência nessa eleição é uma tendência de centro voltado para a esquerda. Até porque não podia ser diferente. Veja só, porque as candidaturas de centro-esquerda, elas já estão praticamente todas consolidadas. E o campo está praticamente todo dominado. Nós temos 4 ou 5 candidaturas, todas de direita, né? E ali não tinha mais vaga para mim. De maneira que o meu objetivo é de agradecer a oportunidade que estou recebendo. A minha expectativa não é outra de poder contribuir. Eu não sou candidato de mim mesmo. Se existir um candidato que reúna melhores condições para vencer a eleição do que eu estou disposto a abrir mão da minha candidatura sem problema nenhum. O importante é a gente manter os pés no chão e os olhos voltados para o futuro, porque Santa Catarina precisa ser transformado num estado de oportunidade, e Santa Catarina tem pressa, o Brasil tem pressa, e nós temos que andar ligeiro, porque 4 anos passa muito rápido. De outro lado, evidentemente, que o pessoal que tem uma tendência mais radical de direita e de centro-direita recebeu algumas críticas, aliás, bastante até críticas, o que encarei com normalidade, porque a democracia é entendimento, democracia é conversa, democracia é cooperação, é união, é humildade, é simplicidade, é respeitar as instituições, é respeitar as pessoas. Nós temos que entender que uma democracia não se constrói na marra. E nós estamos vivendo assim momentos difíceis, opinião muito dividida. Eu diria para você que nós estamos vivendo um tempo da antipolítica.
E a política é a arte do bem comum. E é a mais difícil das atividades humanas, porque ela exige muita coragem. E a coragem é a mãe de todas as virtudes, porque sem ela, na hora do perigo, todas as demais desaparecem. E a política também, dependendo da forma como ela é exercida, ela pode ser um grande instrumento de transformação social. Ela pode ser a mais nobre e mais sublime missão que um ser humano possa exercer. E é dentro desse propósito, desse princípio da mão estendida, do diálogo, do entendimento, da conversa, do respeito, tudo começa pelo respeito, é que eu quero governar Santa Catarina. Eu quero eliminar esse rame-rame, essa briga entre direita e entre esquerda. Porque, veja bem, se unidos já é difícil superar os problemas, imagina divididos como nós estamos hoje no Brasil. Isso não pode acontecer. Nós precisamos andar para frente todos juntos, caminhando no mesmo sentido e na mesma direção. E com o mesmo objetivo, de construir governos eficientes. Porque governo eficiente representa a essência, representa a felicidade do seu povo. E é nesse sentido que eu quero caminhar e trabalhar. Muito bem. Senador, como eu falei anteriormente, a gente abriu para perguntas, muitas pessoas mandaram perguntas durante o programa, a gente vai fazer algumas delas, mas a que mais a gente recebeu, de 10, posso dizer que 8 foram no sentido de hoje o senhor estar nesse projeto de centro-esquerda. E a pergunta que o catarinense, vários ouvintes da nossa audiência mandaram foi: por que o Dário está com o Lula? Essa é a pergunta do povo, que a gente ouve todos os dias aqui na rádio, acredito que o senhor também ouça. Essa é inegável de botar a figura do ex-presidente Lula com a esquerda. E eu queria dar oportunidade para o senhor, diretamente para o catarinense, falar sobre isso. O senhor já falou de união, já falou que quer mudar essa visão. De repente esse seja o caminho? Eu acho que nós temos 2 caminhos hoje desenhados. Um é o caminho do presidente Lula, e eu tenho uma oportunidade ainda maior. Faz parte da nossa coligação, da nossa frente ampla, a possibilidade de apoiar o Ciro Gomes, porque o PDT faz parte da nossa composição, da nossa frente democrática, da nossa frente progressista. Então, veja bem, essa questão é uma questão polêmica, mas esse caminho é um caminho que eu estou trilhando porque eu fui convencido de que a situação do país é uma situação difícil. Nós estamos vivendo momentos que jamais imaginávamos que íamos viver. Veja bem que o Brasil está em alta, né? Uhum. O juro está alto, a inflação está alta, a carne está alta, a gasolina está alta, a insensatez está alta, a irresponsabilidade fiscal está alta, a miséria está alta, as desigualdades sociais estão altas. Nós estamos perdendo, só no ano passado o brasileiro perdeu mais de 10% da sua renda. Então, isso precisa ser corrigido. E nós precisamos voltar a ter um governo democrático, participativo, cuja conversa seja a essência dos nossos entendimentos para que a gente possa progredir, crescer e prosperar. Nesse sentido é que o nosso grupo, eu fui convidado e aceitei esse desafio, e se liderar essa frente democrática, vou fazer de tudo para vencer a eleição. Bom, senador, historicamente... Pois não, Júnior? Não, vamos fazer um intervalo rapidinho, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta. Estamos com o senador e pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina, Dário Elias Berger, e você já sabe, né? Participando conosco, está concorrendo ao prêmio da Ótica Maria, a quem eu quero mandar agora o recado. Ótica Maria, você já sabe, fica na Delamar José da Silva, número 100, no Cobrasol, telefone 3047-4767. Lá você tem a promoção da Varilux e muitas outras para você. 3047-4767, Ótica Maria. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais eleições 2022.
Muito bem, estamos de volta com Eleições 2022, entrevistando o senador da República e pré-candidato do PSB, Dário Elias Berger. E com a palavra agora, Vânio Bosley, para a sua pergunta. Bom, senador, historicamente, nem nos tempos áureos do presidente Lula, na chefia do Executivo brasileiro, o PT teve, assim, por exemplo, disposição de fazer aliança dentro do partido, composição de candidaturas, né? Historicamente, sempre o PT disputou internamente muito. Com a sua vinda agora para essa aliança do PSB, PT e outros partidos, o senhor acha que vai poder congregar uma união num só nome? Eu acho, Vânio, esse é o objetivo principal, sem o qual nós não vamos ter a mesma força, a mesma potencialidade para enfrentar essa eleição. O importante é a gente ter equilíbrio e serenidade para juntar, para unir, para integrar os partidos que compõem a Frente Democrática, que tem o único objetivo de vencer as eleições do primeiro turno e depois ir para o segundo turno. Porque Santa Catarina é uma das grandes potências econômicas que movem esse país, entendeu? Ela ocupa apenas um pouco mais de 1% do território nacional e se apresenta como a sexta economia brasileira. Nossa economia é forte e diversificada, é importante que se diga isso, e o nosso crescimento econômico se constitui por polos de desenvolvimento. Por exemplo, ao norte, destaca-se pela indústria moveleira, que é o segundo polo de exportação do Brasil, e também o polo automotivo metal-mecânico, que é reconhecido mundialmente. Já no Vale do Itajaí, a indústria têxtil se apresenta como o segundo maior centro têxtil do país. E também o polo pesqueiro, que Santa Catarina é o maior produtor de pescado do Brasil. E não é só o maior, é o dobro maior, quer dizer, é uma coisa impressionante a capacidade de Santa Catarina de se destacar nessa seara. Já na Serra Catarinense destaca-se pela indústria madeireira ainda, o reflorestamento e agora o turismo rural, que está se destacando de maneira bastante acentuada. Na Grande Florianópolis, pela indústria da tecnologia, que é o terceiro polo tecnológico do Brasil, e também pelo turismo, que representa 13% do PIB em Santa Catarina. Já no sul, a indústria cerâmica que se destaca, e no oeste o destaque é para o agronegócio. Nós somos o maior produtor de proteínas animal do mundo. Então seria para mim a maior honra ser distinguido pelos catarinenses para dirigir os destinos desse estado consagrado. Esse é um estado consagrado no cenário nacional. E eu quero ser governador, se for possível, se merecer essa oportunidade, para transformar Santa Catarina num estado ainda mais empreendedor, para transformar Santa Catarina num estado de oportunidades, porque se somos diferentes é porque certamente em algum momento tivemos oportunidades diferentes. Ajudar quem trabalha, quem precisa, quem produz, ajudar aqueles que fecharam as suas portas em função da pandemia, retomar essa atividade para que aqueles que faliram, aqueles que tiveram que fechar suas portas, aqueles que diminuíram o seu movimento econômico, possam efetivamente voltar a produzir, a prosperar e a crescer, e também para garantir os índices de excelência já conquistados e preparar Santa Catarina para o futuro, através de uma gestão moderna, democrática e de resultados, com plano de metas, com objetivos claros, com forma transparente, pisar no acelerador, porque os governos passam rápido e Santa Catarina tem pressa. Isso é que me leva, isso é que me move. Como eu te falei, eu tenho experiência tanto no setor público quanto no setor privado, e quero muito ser candidato a governador e gostaria muito de pedir essa oportunidade, haja visto que eu estou com 28 anos de mandatos,
com 6 eleições e 6 vitórias. Acho que eu posso afirmar que eu já fiz por onde passei, sei fazer, sei como é que é, tenho experiência, estou maduro, preparado, estou com entusiasmo para enfrentar esse grande e poderoso desafio. Senador, falando de pré-candidatura, como é que está a tratativa aí com a base, né, dos partidos da esquerda para viabilizar a sua pré-candidatura, enfim, a sua candidatura? Tendo em vista que a gente tem o PT também, que tem seu candidato, e tem outros candidatos na frente centro-esquerda, mas a princípio seria uma candidatura do PT e uma candidatura do PSB. Como é que está essa tratativa com as bases dos partidos de esquerda? Consegue? Bem, entendi a sua pergunta. Na verdade, essa questão de esquerda e de direita é uma questão que eu não gosto muito de discutir. Você veja bem o seguinte, até a eleição do presidente Bolsonaro, essa questão já estava superada das nossas discussões. Ela voltou agora. E eu acho que nós não devemos caminhar nem para a esquerda nem para a direita. Nós precisamos caminhar para frente, com objetivos claros, com governos democráticos, respeitando as instituições, porque numa democracia não tem outra saída que não seja através da política. E a democracia pode ser um regime que não seja perfeito, mas é o melhor dos regimes que nós adotamos até hoje. Portanto, precisamos preservar a democracia. Criminalizar a democracia, criminalizar a política, é criminalizar a democracia. Isso nós não queremos. Então, o que nós precisamos é de paz, de harmonia, para juntar os nossos esforços, caminhar no mesmo sentido, ter os mesmos objetivos, fazer com que Santa Catarina possa crescer, prosperar, se dar bem, que um governador possa ser um construtor do futuro, que um governador possa estar presente, possa ser um síndico do estado de Santa Catarina, possa estender a mão para quem precisa de uma mão estendida, possa fomentar as cidades e os municípios que têm um IDH ainda pequeno, pode reduzir as desigualdades sociais. Nós temos em Santa Catarina 600 mil pessoas, ou seja, cerca de 10% dos catarinenses que ainda vivem na miséria e na pobreza. Isso é inaceitável. Isso é inadmissível num estado como o estado de Santa Catarina, com pouco dinheiro e com pouco recurso, a gente resolve essa questão, mas não de forma assistencialista. Nós temos que criar oportunidade para essa gente, para que eles possam resgatar a sua autoestima, para que eles possam voltar a trabalhar, para que eles possam se sentir útil na sociedade, para que eles possam ter o orgulho de trazer o dinheiro para sustentar as suas famílias dentro de casa. Então é isso que nós precisamos. Então um governador é um construtor de um novo tempo. Tem que trazer todo mundo junto, sentar na mesma mesa, ser companheiros, ser amigos, ser adversário, mas não serem inimigos. Porque se isso acontecer, vai acontecer o que está acontecendo no Brasil hoje. Temos o Brasil dividido de um lado e de outro, as coisas não andam como deveriam andar, não avançam como deveria avançar. Nós não construímos aquilo que precisa ser construído, nós não reformamos aquilo que precisa ser reformado, nós não reconstruímos aquilo que precisa ser reconstruído e andamos para trás. E nós não queremos andar para trás, nós queremos andar para frente. Eu sou um homem da paz, eu sou um homem do diálogo, do entendimento. Se o povo de Santa Catarina desejar alguém que preserva a democracia, preserve as eleições, preserve as instituições, partidos fortes, instituições fortes, imprensa livre, gestão democrática, participativa, essa pessoa sou eu. Independente se eu for apoiado pela esquerda ou pela direita ou pelo centro. O que nós precisamos é ter harmonia, é ter inteligência, ter capacidade para juntar as pessoas, para caminharem juntos, para a gente fazer um projeto só para Santa Catarina. Bom, senador, é o seguinte, o senhor colocou concretamente antes o estado, né, da economia de Santa Catarina, o reflexo dele na economia do Brasil. O senhor disse também, concretamente, de que disputou 6 eleições sem nenhuma derrota.
E o sonho agora de todo político, como você falou, somente do catarinense, é ser governador do estado. O que precisaria, governador, dentro dessas dificuldades que o senhor colocou, esses resultados positivos, de imediato, assim, de emergência para o próximo governador de Santa Catarina? Um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. Nós paramos de planejar o Estado. Nós sempre estamos... Você cobre há muito tempo, Vânia, a política. Exato. Você vê o seguinte, na época em que os militares dirigiam os destinos dessa nação, eles tinham, na época, um plano de médio e longo prazo. Eu pergunto hoje, qual é o plano que a gente imagina para Santa Catarina, qual é o plano que é discutido de médio e de longo prazo, onde o governador que está aí possa sair daqui a 6 meses, 1 ano aproximadamente, e deixa um plano em execução para ter continuidade administrativa. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta na administração pública é a falta de continuidade administrativa. Uma obra que começou se perde muito tempo, se gasta muito dinheiro, a obra não sai do papel e o povo paga por isso. Isso é inadmissível. Então, a primeira coisa, falando assim, de uma maneira geral, mais ampla, não específica, planejamento. Para você fazer um elevado, você precisa ter um projeto. Para ter um projeto, precisa planejar esse projeto, precisa estudar esse projeto, precisa ver os benefícios que esse projeto vai trazer para Santa Catarina. É nesse sentido que eu quero me apresentar, com essa experiência de quem já viveu durante 16 anos administrando as 2 maiores cidades de Santa Catarina, que é Florianópolis e São José. E olha que administrar Florianópolis é quase, se não é mais difícil do que administrar o próprio estado de Santa Catarina. Porque eu dizia naquela época, e você é testemunha disso, que em Florianópolis é o seguinte, quando todos estão a favor, é difícil de a gente fazer acontecer as coisas. Se tiver um contra, então é impossível. Eu dizia isso. Então, falta planejamento. Veja bem, a ambulancioterapia ainda não foi resolvida. Há quantos anos nós ouvimos falar em ambulancioterapia? Agora, se você fizer um paralelo do que eu fiz em Florianópolis, que eu fiz em São José com relação à saúde, você vai ver o seguinte, tudo que tem no município com relação à saúde foi eu que fiz na minha administração. Fiz as 4 policlínicas, as 3 UPAs, os centros de saúde todos, a UPA do Continente, a UPA do Rio Tavares, a UPA do Norte da Ilha, as policlínicas do centro do Rio Tavares, do Norte da Ilha e do Continente. A saúde passou por uma grande transformação. Quando eu peguei, tinha 300 e poucos funcionários, entreguei com 2.500 funcionários. Houve uma revolução na saúde, na educação também. Mas eu pergunto, eu faço esse parênteses só para dizer o seguinte, se eu fiz em Florianópolis, eu tenho condições, eu conheço, eu sei como fazer em Santa Catarina. O que é preciso fazer em Santa Catarina? Pelo menos regionalizar a alta complexidade. Não é possível que um cidadão tenha que vir de Xanxerê a Florianópolis, no Hospital dos Servidores, para fazer um exame, um exame, sei lá, qualquer, de alta complexidade. É só fazer mais um puxadinho no bom sentido, ampliar uma pequena parte do Hospital Regional de Chapecó, por exemplo, ou o Hospital São Paulo de Xanxerê, e comprar os equipamentos e contratar os médicos e os especialistas necessários para que as pessoas possam fazer o seu diagnóstico lá no seu local onde eles moram. Isso é barato, isso é mais barato do que as pessoas virem de lá para cá. Mas não se faz, não faz isso. Isso é igual àquela piada, mais ou menos política, de que existia uma ponte para fazer e todas as pessoas prometiam fazer a ponte. Então a promessa era sempre fazer a ponte e as pessoas sempre se elegiam. Até que veio um prefeito e fez a ponte, depois não se elegeu. É verdade. Quer dizer, o papo é o mesmo papo sempre, quer dizer, a política não avança. A política tem que ser a política de resultados. Pisar no acelerador, 4 anos é muito pouco tempo, passa muito rápido. Eu sei o que é isso.
Se eu merecer essa oportunidade, é 6 meses de planejamento e 3 anos e meio de realização. Pé na estrada, pé no acelerador. E evidentemente que a educação, como você pode saber, que eu acabei de mencionar, fui presidente da Comissão de Educação do Senado Federal. Eu entendo como a educação o princípio, o meio e o fim da nossa existência. O maior patrimônio que nós temos é a nossa cultura, é a nossa formação, é a nossa educação. Nós temos que garantir uma estrutura mínima nas nossas escolas para dar ensino de qualidade às nossas crianças e aos nossos jovens, se nós desejamos um futuro melhor para Santa Catarina e para o Brasil no futuro. Porque não tem outro caminho, não existe outro caminho. Nenhum país avançou sem ter investido maciçamente em educação. E quem sabe não chegou a hora de nós voltarmos a investir na medicina, na pesquisa, na tecnologia, na inovação, como forma de estarmos atentos e acompanhando o desenvolvimento tecnológico que nós estamos vivendo. Inclusive, essa reunião que nós estamos fazendo, essa entrevista que eu estou dando, é uma forma extremamente moderna que há 30 anos atrás nós jamais imaginaríamos que isso ia acontecer. Então, nós temos que estar à frente do nosso tempo, nós temos que estar preparados para construir o futuro. E construir o futuro tem que ser com educação, entendeu? Educação já, educação sempre, educação para que o país possa crescer, se desenvolver e se multiplicar. Senador, o senhor falou de plano de continuidade. É inegável que nessa altura do campeonato, e o nosso programa trata de eleições, a gente fale que hoje o governo do estado, através do governador Moisés, lançou o Plano 1000, que distribui essa renda, enfim, esses investimentos em 5 anos. Sabemos que o governador tem até o final do ano, se ele, vai ficar para outro governador. E seria um plano de continuidade? Como é que o senhor vê essa situação? Olha, eu vejo esse plano como um plano eleitoreiro. Qualquer um que promete durante o seu mandato para cumprir no mandato do outro, só pode ser um plano eleitoreiro. É um plano denorex, é o que parece, mas não é. Agora, me desculpa, francamente, agora, se o governador Moisés implantou o Plano 1000, sem experiência administrativa nenhuma, sem planejamento nenhum, tanto é que as informações que tenho, e certamente vocês têm também, é de que os recursos foram distribuídos através de PIX. Isso é um absurdo. Isso é a mais nítida falta de capacidade de gestão, de planejamento estratégico, porque isso devia ter acontecido lá nos primeiros dias, os primeiros meses da administração. Nós fomos por uma pandemia, tivemos tempo para pensar, para planejar, não fizemos nada, o país ficou parado, Santa Catarina ficou parado, nem os projetos foram feitos, e Santa Catarina, mesmo assim, cresceu e prosperou. De forma que, como não foi dado aumento para os funcionários, como o governo federal encheu as burras do governo estadual e dos governos municipais de dinheiro para combate à pandemia, como não deram aumento para os funcionários, certamente, como a União perdoou a dívida dos estados durante esse período, isso dá aproximadamente 500 mil por mês, vezes 2 anos, está 12 bilhões de reais. O governo federal perdoou também, nesse período, o recolhimento do fundo previdenciário para a Previdência Social, que dá mais 300 milhões, vezes 24 meses, dá mais uns 8 bilhões de reais. Então, o governo tem que ter no mínimo 20 bilhões de reais em caixa para distribuir. Ora, 20 bilhões, né? O senhor quer dizer, 20 bilhões. Não é 20 bilhões? Olha, 20 bilhões. Então, a matemática, Vânio, eu fiz a conta aproximadamente, sem nenhuma base técnica e científica, mas eu fiz uma análise de que quanto dinheiro deve ter em caixa. Imagine esse dinheiro na mão de um gestor
com competência, com capacidade de planejamento, com integração com os municípios, um gestor municipalista como eu sou, por exemplo, eu até me arrisco a dizer o seguinte: se o Moisés conseguiu lançar o plano 1000, eu dobro a aposta. Eu lanço o plano 2000, porque certamente eu vou conseguir administrar a máquina com qualidade, com eficiência e com muita realização e muito trabalho, como eu fiz em Florianópolis e como eu fiz em São José. Aí, ó. Bom, tá lançado, então, o plano 2000. Já tá lançado o plano 2000, senador. Deixa eu mandar um abraço antes de nós irmos para mais um intervalo, para a parte final da nossa entrevista, para o Manuel Osório, para o Paulo Roberto, para a Chica, para o Ciro Ângelo com a gente, o Lorival, a Beatriz, a Fabiana, muita gente participando. Senador, eu já vou deixar um toque para o próximo break, né? Para a área final. Muita gente fala de São José e Florianópolis. Acho que o Vânio também já recebeu essas perguntas, né, da sua administração em São José e Florianópolis. E tem muita gente perguntando que o senhor fez tapete preto nas cidades, o que pode ser feito, e daqui a pouco a gente conversa sobre isso logo após o intervalo, tá certo? No oferecimento de Ótica Maria, onde você encontra lentes Varilux em dobro para você na Ótica Maria. Delamar José da Silva, número 100, no Cobrasol, em São José. Nossos apoiadores aqui do Eleições 2022. Telefone da Ótica Maria, 3047-4767. Entre em contato com a Ótica Maria e, lógico, cuide da sua visão. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Gente, agora vamos fazer no máximo em 15 minutos, tá? Porque daí o tempo do break fecha, tá? Vou voltar daí contigo e depois, quando eu voltar, daí o senador pode falar sobre o tapete preto que eu citei ali. Então tá. Ele fala primeiro e depois eu faço a pergunta. Então tá. Muito bem, estamos de volta agora para a parte final do nosso Eleições 2022. Senador Dário Berger, o pessoal quer saber se vai ter tapete preto, caso o senhor seja eleito, né? Seja candidato, seja eleito no estado de Santa Catarina. Olha, esse foi um projeto que deu certo em São José quando eu fui prefeito, onde nós pavimentamos todas as ruas de São José naquela oportunidade. Me orgulho muito daquele tempo que eu fui prefeito de São José. A cidade de São José carecia de uma autoestima e de um orgulho próprio por estar muito próximo à capital de Santa Catarina, e São José, na época, só andava para trás. Nós lançamos um plano de metas, ações, programas e obras que transformaram a geografia de São José. A cidade cresceu, prosperou e as pessoas cresceram junto com a cidade. E eu fui reeleito com 85% dos votos, a maior votação proporcional com 4 candidatos jamais visto na história de Santa Catarina e do Brasil. Então, sou muito grato a São José. Um dos programas foi o programa da Operação Tapete Preto, que simbolizava o fim da lama e o fim da galocha, o fim do saco plástico no pé. Não tem coisa mais importante para uma pessoa do que ter o seu acesso para a sua residência. Isso, além de resgatar a sua autoestima e o seu orgulho, isso valoriza o seu patrimônio. Uma casa onde não tem pavimentação, o valor dela é X. Uma casa com pavimentação, com asfalto, a casa é 2, 3, 4, 5 vezes X. Então o patrimônio aumenta. Por isso que eu digo assim, as ações de um governante, a essência é a felicidade do seu povo. Quer dizer, você vai fazendo as obras, as pessoas vão crescendo, vão melhorando de vida, vão tendo acesso mais adequado às suas propriedades, com mais facilidade, vão aumentando a sua autoestima, vão valorizando a administração. E assim que aconteceu em São José, e por isso eu sou muito agradecido por eles. E evidentemente que, se eu merecer ser governador de Santa Catarina, vou implantar também, sim, uma Operação Tapete Preto em Santa Catarina. Nós temos muitas estradas esburacadas aí das rodovias estaduais. Só depois, a minha prioridade, já vou dizer para vocês em primeira mão, a minha prioridade é o seguinte: é recuperar o que está estragado. Não adianta iniciar outras frentes de trabalho se no lado dessas frentes as ruas e as estradas estão esburacadas. Primeiro vamos
recuperar a malha viária de Santa Catarina. Depois vamos fazer as duplicações que estiverem ao nosso alcance. E depois ainda vamos fazer as parcerias com os prefeitos das médias e grandes cidades para fazer um novo contorno de entrada, facilitar a locomoção, a mobilidade urbana, como é o caso aqui de Florianópolis, porque se eu for governador de Santa Catarina, eu vou ligar a beira-mar do continente, a beira-mar continental, a Barreiros. E aí nós vamos ter um outro eixo de entrada em Florianópolis, que já devia ter sido feito há muito tempo atrás. Eu, como prefeito, fiz aquela obra. Imagina eu, como governador, se eu não vou levar aquela obra até Barreiros. Quer dizer, mas isso é preciso, Vânio e Júnior, é preciso o seguinte, é botar atrás da parede, aqui atrás da parede, um quadro, para que todo dia que eu chegar no meu gabinete, eu lembrar o seguinte, olha, eu tenho esses compromissos para fazer. E quando eu fui prefeito, a hora que eu convidava uma pessoa para ser meu secretário, eu levava para ele um plano de metas, era um quadro, e dizia o seguinte, secretário, prezado amigo, companheiro, normalmente era companheiro meu, é assim, ó, o senhor pode fazer algo mais do que isso que o senhor está vendo aqui. Menos do que isso o senhor não pode fazer. Porque é aquilo que eu tinha me comprometido com o povo de Florianópolis ou o povo de São José quando fui prefeito. E aquilo tem que ficar na mente da gente, porque se não ficar na mente da gente, a gente acaba passando rápido, o dia passa rápido, o mês passa rápido, e a gente acaba não concluindo as obras que tem que concluir. Então, foco. Estabelece a meta. O que é preciso fazer? E em função daquilo, planeja, faz o projeto, pisa no acelerador e luta, marca para inaugurar. Muitas vezes, eu até fui criticado em determinados momentos que eu marquei a inauguração e não consegui inaugurar naquela semana ou naquele mês. Mas se você, no setor público, não fizer isso, você acaba o seu mandato e você acaba não inaugurando, porque a burocracia é tão grande, as dificuldades são tão enormes, parece que é uma luta de um contra todos e todos contra um, e por isso que você vai dando checkmate, você vai avançando, você vai indo, e você pode até ser criticado por demorar mais um mês ou mais 15 dias, mas depois de pronta, você acaba sendo elogiado por aquilo que você fez. Bom, senador, não podia deixar de perguntar ao senhor, é um assunto nacional, o senhor é do Legislativo, é do Congresso Nacional, integrante. Eu lhe pergunto o seguinte, hoje pela tarde, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mendes, né? Ele deu uma entrevista à Jovem Pan News em São Paulo e declarou que o Supremo, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, que vai comandar as eleições desse ano, tem que ter cabeça e tem que ter realmente ser uma figura imparcial, para que a eleição não tenha nenhuma borbulha, né, vamos dizer, durante a campanha eleitoral. Qual é a sua opinião? Olha, eu não posso reclamar das urnas eletrônicas. Eu só vi gente reclamar das urnas eletrônicas, aqueles que perderam a eleição. Aqueles que alegam que não depositaram o número de votos necessário para vencer a eleição. Olha, eu fiz 4 eleições majoritárias com urna eletrônica. E bateram praticamente na vírgula as pesquisas com a eleição. Essa polêmica que foi criada é uma polêmica que não nos leva a nada. Nós temos o mais moderno sistema eleitoral do mundo. Nós precisamos ter confiança nele. Nós precisamos acreditar nele. Porque até hoje ninguém nunca conseguiu encontrar um problema sequer. Até porque as urnas eletrônicas, elas não estão ligadas à internet. Ele é um computadorzinho, é uma maquininha isolada que computa e faz a somatória. E que daí essa somatória vai para um computador e faz outra somatória. Então não tem como hackear isso. Não tem como dar errado isso.
Quer dizer, isso é uma desculpa esfarrapada. Nós já discutimos essa questão no Senado Federal e no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados. Os deputados optaram por arquivar qualquer iniciativa que coloque em risco ou em dúvida as eleições. Evidente que as eleições têm que ser transparentes e que têm que refletir a vontade da sociedade, como sempre aconteceu, até inclusive com o presidente atual. O presidente atual foi eleito com as urnas eletrônicas e fez uma expressiva votação. As pesquisas davam conta de que ele ia fazer uma expressiva votação, ele fez uma expressiva votação. E então é um assunto polêmico. Agora, eu falei aqui no início da nossa entrevista, instituições fortes, respeito às instituições, respeito aos poderes constituídos, respeito ao poder executivo, ao poder legislativo, ao poder judiciário, ao Ministério Público, respeito a essas personalidades. Cada um tem a sua atribuição, cada um tem a sua responsabilidade. Certamente são brasileiros que têm que honrar as cores do Brasil, e a minha esperança não é outra, a minha expectativa não é outra. Se eu soubesse que as eleições em Santa Catarina pudessem ser fraudadas, eu estou fora da eleição, não quero participar dessa bagunça, dessa esculhambação. Por que eu vou participar de uma eleição que eu tenho dúvida quanto à sua apuração? Isso é um absurdo, isso é um negacionismo inacreditável. Enquanto nós estamos discutindo isso, o preço do gás está aumentando, o preço do gás está aumentando, nós não conseguimos mais fazer churrasco, nós não comemos mais carne. Eu não tenho mais carne no meu freezer, se tu quer saber, viu, Júnior? Porque eu fui outro dia com a minha mulher no supermercado, e eu sempre compro umas coisinhas para mim, aquelas coisas. Ela compra as coisas necessárias e eu vou comprando. E eu vi o preço da carne, uma picanha era R$ 187 reais, uma picanha pequenininha, assim. Não, me desculpa, mas eu não posso comprar. Não dá, né? Tô sem carne, não fiz mais churrasco. Estou com 3 ou 4 sacos de carvão aqui embaixo na garagem, me atrapalhando, mas não fiz mais churrasco. Mas isso não pode acontecer. Nós temos que ter consciência de que o Brasil é um país continental, um país pobre. 120 ou 116 milhões de brasileiros vivem com dificuldade. A triste realidade do Brasil é que saneamento básico, por exemplo, é um problema sério, não só no Brasil, mas em Santa Catarina. Nós temos ainda 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada e 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à rede de esgoto, que é inaceitável num país que quer ser o país do futuro. Nós temos 5 milhões de crianças que não se alimentam adequadamente. E nós temos 116 milhões de brasileiros que estão vivendo com extrema dificuldade, inclusive, para se alimentar. Esse é o cenário de um governo liberal. O governo liberal é aquele governo que encara as pessoas como números. E nós não somos números, nós somos gente. Nós temos sentimento, nós somos muito mais do que números. O Papa Francisco, outro dia, falou sobre isso, que nós não podemos encarar a população como número. Isso é inaceitável, isso é inadmissível. E é o que está acontecendo, porque a miséria está aumentando, as desigualdades estão aumentando, isso vai ser muito ruim. Nós já fomos a 7ª economia do mundo. Hoje, acho que nós somos a 12ª ou 13ª economia do mundo. Olha só, a pior coisa que tem na vida da gente é a gente já ter sido melhor e ter regredido. Entendeu? Já morei num apartamento de 3 quartos, agora tem que ir para uma kitnet. Quer dizer, barbaridade, é uma tristeza. É o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil precisa voltar a ter crescimento econômico. O Brasil precisa investir para que tenha geração de emprego, de oportunidades. O Brasil precisa andar para frente. O Brasil precisa parar de dialogar dessa forma intransigente, irresponsável e inconsequente que a gente vê no dia a dia.
porque não tem outro caminho que não seja através do diálogo. Na marra não se constrói nada. Nós sabemos disso. Há quanto tempo que nós estamos vendo esse cenário? Então, eu quero dizer para vocês que é um prazer grande para mim participar do programa da Rádio Guarujá, oportunidade em que revejo o Vânio Bossler. Pô, está ainda numa elegância. Opa, obrigado. Tá bem, hein, Vânio? Tá bem. Tá, que Deus te abençoe. Senador, eu só queria lembrar rapidamente, eu conheci como servidor simples lá, no serviço público, lá, Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. Me lembro que o senhor, não sei se foi na gestão de Gervásio Silva, daí começou o crescimento. O senhor já pensava na política naquela época? Já pensava. Bem lembrado isso, eu comecei como chefe do departamento de pessoal da Prefeitura Municipal de São José, no governo do Diocélio Vieira. Ah, Diocélio, tá. E aí tem um episódio, não sei se eu tenho tempo para contar. Pode. Um episódio é o seguinte: eu tinha saído naquela época da faculdade, tava fresquinho, vamos dizer assim, tinha nível superior, tinha feito administração, e naquela época a prefeitura não distribuía os contra-cheques para os funcionários. A reivindicação dos funcionários é que eles queriam receber o contra-cheque para saber quanto que eles ganharam de salário, quanto ganharam de hora extra, de gratificação e etc. e tal. Aí eles foram atrás de mim, porque eu já tinha experiência administrativa nessa área e tal. Nessa época eu já tinha as nossas empresas. Na época era a Calinco e a Casvig. Isso. E vocês devem conhecer também. A Calinco desapareceu, a Casvig ainda está viva por aí. E aí o Diocélio me reuniu lá no Teatro Adolfo Melo, com todos os funcionários da prefeitura, não todos, mas os representando os funcionários da prefeitura, aquele auditório cheio. E o Diocélio disse o seguinte: pois nós vamos resolver o problema do contra-cheque da prefeitura. E me apresentou, está aqui o Dário Berger, que é formado em administração, especialista em recursos humanos e não sei o quê, e ele vai fazer o contra-cheque para você. Eu levei uma vaia que eu nunca me esqueço daquilo, porque as vaias a gente não esquece, as vaias a gente dos aplausos a gente esquece, mas das vaias a gente não esquece. Enfim, e aí veio a era do computador. Naquela época a folha de pagamento era feita na máquina de escrever e etc e tal, aí veio a era da informática e etc e tal, e foi onde eu comecei. E ali eu fui só para ficar 3 meses. A minha intenção não era ser candidato a nada. Daí eu dei uma olhada para aquilo, olhei assim: olha, eu acho que eu posso ser prefeito dessa cidade, vice-prefeito. E Deus me deu essa oportunidade, o povo de São José também, e eu sou muito grato a São José. Muito bem. Obrigado, senador Dário Berger, pré-candidato do PSB. Trouxe aí explicações, não fugiu como já se esperava, não fugiu das perguntas, respondeu a todas. E seguimos aí com a nossa programação do Eleições 2022. Se o senador vir a ser candidato, volta na nossa segunda rodada para a gente conversar. Mais uma vez, senador, muito obrigado. Obrigado ao senhor, senador. Obrigado, Vânio. Obrigado, Júnior. Um abraço para vocês. Um abraço aos amigos da Rádio Guarujá. Obrigado. Muito bem, encerrando mais um Eleições 2022. Parabéns para Beatriz, que ganhou o prêmio da Ótica Maria. Gente, a gente volta segunda-feira que vem. Nosso entrevistado na próxima segunda é o senador Espiridião Amin, no Eleições 2022. A todos o nosso muito obrigado. Boa noite. Quero dizer para o senador que eu também fui estagiário do senhor. Fui estagiário na Secretaria da Saúde. Eu sou filho da Zilda. Eu sei, eu tô te vendo aqui.